dia, pessoal. Bom, hoje eu quero apresentar a doutora Gladys Vilas Boas do Prado Melo, graduada em Medicina pela USP, especialista em Infectologia pela Faculdade de Medicina também da USP, doutorado em Epidemiologia Hospitalar e Resistência Bacteriana, atualmente atua como infectologista clínica, e ela vai falar para a gente sobre o atendimento do paciente com HIV. Muito obrigada pela sua presença, Gladys. Bom dia, Luciana, obrigada pelo convite. Vou só tentar, acho que estou embaçada aqui, ou é meu óculos? Acho que era a lente mesmo. Deixa eu colocar minha apresentação aqui. Então, eu escolhi falar sobre esse tema, atendimento do paciente com HIV, porque, apesar de não ser um tema com grandes novidades, eu acho que existe uma condições da gente deixar ele um pouco mais uniforme e palatável, né? O que eu tenho percebido ao longo da minha carreira de professora e preceptora é que, frequentemente, a gente, quando fala sobre HIV com clínicos não infectologistas, vem ainda uma imagem do paciente imunossuprimido, da questão das infecções oportunistas, e isso ocupa um espaço grande na cabeça do médico que atende esse paciente, e não é mais assim. Então, eu acho que vale a pena a gente rediscutir para colocar de volta cada questão dentro de uma caixinha, que é como atualmente a gente vai enxergar esse paciente, né? Está sendo o que tem de evolução dele agora. De 2013 já a gente tem esse artigo do Lancet que falava... então eu estava falando sobre esse artigo, olha, de 2013, que fala o fim da AIDS. Não é o fim do HIV, né? Mas é que já em 2013 ele contava para a gente que a gente começa a encarar esses pacientes, na sua grande maioria, já não mais como pessoas doentes do vírus, pessoas com a doença AIDS, mas sim pacientes infectados com uma doença crônica. Então, esse tem sido o caminho e vai ser cada vez mais, e eu acho interessante falar sobre isso. Tá aí nosso vírus, com suas proteínas de superfície, a GP120 e a GP41, tem a transcriptase reversa, a integrase, o RNA, fita dupla que vai depois se integrar, e esse vírus aqui, ele vai penetrar nossas células com receptor CD4, e uma vez dentro da célula, através da ação da transcriptase reversa, vira um DNA, fita dupla, e vai se integrar no nosso DNA, e a exemplo de outros vírus, como o da herpes, por exemplo, ele vai morar, então, ali para todo sempre, e a gente nunca mais vai ficar livre desse vírus, salvo raras exceções, algumas poucas pessoas que conseguiram, mas a regra é essa. E, uma vez dentro do nosso organismo, a exemplo das pessoas que têm o vírus da herpes, a multiplicidade de sinais, sintomas, complicações, riscos e problemas que essas pessoas vão ter, difere grandemente. O herpes não é um retrovírus, mas ele é um vírus também, um vírus DNA que se insere no nosso vírus, e ao longo da nossa vida, quem é portador, e 90% da população algumas pessoas vão ter uma doença ruim, chata de tratar, autolimitada, mas com muita dor, às vezes inclusive febre, principalmente no começo, depois pode ficar tendo ali aquelas lesões ao longo da vida, aquilo não vai embora jamais, se for um varicela, ele pode aparecer como um zoster, e no caso do HIV, ele fica aqui também, e ele vai ser muito semelhante nesse sentido de atividade do vírus, né? A gente vai ter um momento de transmissão, fase aguda, e um período que provavelmente vai aí de 8 a 10 anos, em que eu vou ficar com esse vírus replicando mais ou menos, fazendo viremias ou não fazendo viremias, conforme as características do vírus, conforme as características genéticas, aí ao longo dos próximos 8 a 10 anos. Até que, por fim, eu tive tanta perda de célula CD4 que eu atingo a imunossupressão. Até que não tem, acho que
surpresa para ninguém. A grande questão é que, atualmente, a gente tem a chamada mandala da prevenção, e nessa mandala da prevenção, que são várias ações que servem para prevenir a transmissão, a gente tem ações como testagem da população e tratamento. Então, quando a gente testa todo mundo, muito maior chance a gente tem de pegar as pessoas nessa fase, que é a dita fase assintomática, fase crônica latente, e essas pessoas que estão nesse período vão tratar e possivelmente jamais cheguem a ser imunossuprimidos. Então, é por essas questões, é que atualmente a gente já não tem mais visto pacientes com AIDS como via antigamente, exceto em populações de maior vulnerabilidade, como, por exemplo, as pessoas em situação de rua. Eu vou falar rapidamente sobre cada uma das fases, só para a gente poder enxergar esses riscos dos quais eu estou falando. Então, fase aguda, contaminação, replicação viral, está aqui o GP120, que se liga ao CD4, lembrando que no início ele pode se ligar a qualquer tipo de célula CD4, em qualquer fase ele pode, mas no início em especial, a via sexual, que é a mais comum, pode ter ali células dendríticas à vontade, em especial se ele tiver uma IST, então aí ele vai ter lá uma mucosa comprometida, perda de muco, inflamação, vascularização, muitas células dendríticas, elas são células CD4, ele nos invade, e daí, desse ponto inicial, essas células dendríticas, esses macrófagos que estão ali combatendo bactérias ou fungos, ou enfim, patógenos locais, eles chamam os linfócitos T, e esses linfócitos são também infectados, e esses linfócitos é que vão carregar ali para os linfonodos locais e para o sistema linfático de todo o organismo. Algumas partes do organismo são especiais nesse processo. Por quê? Sistema nervoso central, porque uma vez penetrando ali, vira um reservatório, uma vez que em geral a gente não tem penetração de sistema imunológico dentro do sistema nervoso central, e o GALT, que é esse sistema do intestino aqui. O intestino tem o GALT, para quem não lembra, ele é um sistema imunológico, um sistema linfóide do intestino que fica o tempo todo ali olhando para dentro do intestino com as células dendríticas esticando os bracinhos ali, para entender se eu tenho um risco de infecção ou não, e por causa disso eu tenho uma quantidade de células T ativadas absurda. E nesse lugar ele vai encontrar um campo fertilíssimo, e é ali que ele vai encontrar as células T à vontade, e uma vez, essa aqui é uma inflamação crônica, uma vez contaminado esse GALT, a gente vai ter uma destruição de mucosa, penetração bacteriana, e através dessa translocação, mais ativação celular. Então, é nesse momento que a gente vai ter uma replicação viral imensa e uma morte de células CD4, que é a única maneira que eu tenho de controlar a doença, também muito grande. Então está aqui aquele começo da tabelinha. Eu não tinha nenhum vírus, eu passei a ter uma replicação enorme, eu tinha uma quantidade de CD4 bastante grande, normal ali, 1000 e pouco, e por causa dessa ativação, principalmente do GALT, eu vou ter uma quantidade enorme de células TCD4 atingidas e uma queda do CD4. É nessa hora que eu posso ter nada, nenhum sintoma, febre, eu posso ter... Então, aqui os sintomas mais comuns. Nossa, o que aconteceu? Pronto. Eu posso ter a chamada síndrome retroviral, linfadenomegalia, febre, pode parecer uma monolike, uma monolike, pode ser uma monolike, e tudo isso provavelmente vai embora rápido. Em algumas pessoas pode durar semanas, mas todo mundo vai resolver isso. A gente pode ter quase nenhum sintoma, a gente pode ter a chuva de citocinas, que, a exemplo de outras doenças como a dengue e o Covid, pode nos provocar muitos sintomas, mas ao contrário dessas duas doenças, a gente não vai morrer dessa chuva de citocinas do HIV agudo, a gente vai resolver esse quadro. Então, nessa fase, a gente não tem propriamente riscos associados à própria doença do HIV, exceto que ela vai cronificar, isso seria um risco, né, a longo prazo, mas sim uma doença autolimitada, mas que com certeza vai fazer cair CD4.
Como qualquer outra virose, a gente vai ter uma linfopenia, e essa queda de CD4, essa queda de linfócitos, pode, a exemplo de outras viroses, como o sarampo, como a febre amarela, abrir a porta para infecções bacterianas. Então, na fase aguda, o que a gente tem de risco de saúde, na verdade, é adquirir, risco maior, né, é adquirir infecções bacterianas agudas por uma queda de imunidade temporária relacionada à virose aguda. A gente tem infecção oportunista nesse momento, do tipo de infecção oportunista que qualquer pessoa sem HIV também tem, uma vez que se concretizem fatores de queda de imunidade, como o estresse, por exemplo, né? Então, ou uma virose. Então, essas pessoas podem ter diarreia, lembra, o gout está todo comprometido, o intestino ficou alterado, eu posso ter uma pneumonia, eu posso ter uma sinusite. É comum? Não, não é tão comum. E infecção oportunista mais grave, como a tuberculose, pode também, como qualquer outra pessoa que entrar em contato com a tuberculose, se a imunidade estiver comprometida, eu tenho maior risco de adquirir, em vez de participar ali dos 95% da população que entra em contato com a TB aguda, eu vou evoluir para ter tuberculose doença, ao invés de resolver aquele processo, mas isso é muito raro, esse paciente não é considerado um imunossuprimido, da forma AIDS, ele não tem AIDS, tem relato de caso, sim, mostrando lá um paciente que apareceu com pneumocistose após 3 meses, um CD4 abaixo de 200, não é impossível, mas não é o que a gente espera para essa fase da doença. O que a gente espera é que isso se resolva e que ele entre, então, na fase de assintomática, né? Na fase assintomática, ele vai ter recuperação da célula CD4 até um nível que pode ser semelhante ao inicial ou mais baixo, e uma eterna ativação do sistema imunológico, linfócitos eternamente ativados, a exemplo de outras doenças infecciosas crônicas como hepatite B, hepatite C, só que nesse caso o linfócito é o alvo, então esse processo vai além de desencadear as cascatas de inflamação, vai também, ao longo do tempo, reduzindo a própria imunidade. Eu vou substituindo o tecido linfóide por colágeno, por fibrose, aos poucos os linfonodos vão perdendo função, além da morte do próprio CD4, e desvio de resposta imunológica. A gente tem inflamação crônica cobra um preço, hepatite B e hepatite C é assim também, a gente tem um processo crônico inflamatório, cascatas inflamatórias cronicamente desencadeadas, e isso pode mudar o padrão de resposta que eu necessito para responder a determinadas doenças, a gente vai chegar lá. Alguns vão fazer isso em menos do que 8, 10 anos, vão fazer isso de forma rápida, é uma taxa muito pequena, isso tem a ver com justamente aquele CCR5, CXCR4, é isso, errei? Acho que não. E aí é uma questão genética e do próprio vírus, eu vou até voltar lá só para... nem dá para ver? Dá sim, aqui nesse aqui dá. Não, também. É uma questão do próprio vírus, não tem problema. Que ele tem, ele se liga ao CD4, e daí ele vai se ligar a seguir num correceptor, e o correceptor, que é o CXR4 CXR5 no início, ele está presente principalmente nas células dendríticas, macrófagos, e no início o HIV ele se liga mais nessas células, porque é importante para ele conseguir justamente infectar a pessoa, que ele seja capaz de se ligar em células imunológicas com CD4 positivo, que tenham esse tipo de receptor, porque são elas que estão ali à disposição numa infecção de via sexual, por exemplo, grandemente. Mas com o tempo ele vai passar a se ligar no correceptor, principalmente do linfócito TCD4. E quando ele faz isso, aí que você acelera a replicação viral. Isso vai levar um tempo para acontecer, para predominar essa ligação com o CD4 do linfócito T ou dos dendríticos, e esse tempo, se for acelerado, então eu tenho o início da queda
dessa queda que está aqui, a gente vai mostrar ela já já, carga viral faz isso, né? A CD4, carga viral. Gente, deixa isso aqui, carga viral, assim, isso. Essa aceleração da carga viral vai acontecer quando tem esse switch, isso é raro, somente para a gente entender que, em geral, não vai acontecer, mas pode. E aí entramos na fase crônica. O que tem de importante realmente? O que tem de importante é justamente esse processo inflamatório não resolvido. Muito se fala atualmente a respeito dele, porque ele vai destruir o sistema linfático, está aqui o linfonodo virando fibrose, ele pode causar sintomas, lembra, o gout é sistema linfóide, e eventualmente eu posso ter diarreias ligadas à própria viremia do HIV e não bactérias ou outros vírus, eu posso ter ligado à própria doença, eu tenho infestação ali do sistema linfóide. Eu tenho fibrose do sistema linfóide, já falei, e um processo heterogêneo em quantidade e qualidade inflamatória, ou seja, ele é intenso e ele funciona mais ou menos, tá? Quando a gente trata esse paciente, a gente vai ter uma restauração desse sistema, mas é uma restauração parcial, mais frequentemente, e então, em geral, a gente não tem a recuperação mais do CD4 até o nível normal, até porque frequentemente eu perdi a capacidade de maturar esse CD4 e tudo mais. Bom, um pouco mais no detalhe, então, eu tenho ativação de apoptose do CD4, CD8, já falamos, ativação de célula B policlonal. O que acontece aqui? Uma porção de anticorpos sendo produzidos, enlouquecidos para todos os tipos, e aqui eu tenho aquela chance maior de produzir também autoanticorpos. Isso vai acontecer também na hepatite C, na hepatite B, acontece no HIV também, maior chance de doenças autoimunes. Níveis elevados de imunoglobulina, produção de citocinas pró-inflamatórias, isso pode provocar febre, isso pode provocar sintomas, e ativação de célula T citotóxica, e carga antigênica estimulada crônica. Sintomas e queda de CD4. O gout, de novo, ele tem um monte de célula T, linfócito T, de memória, e ele vai participar ativamente nesse processo, tanto na fase em que o paciente não se trata, como talvez, inclusive, depois que ele está se tratando, dada a quantidade de linfócito T CD4 de memória que tem ali. E esses CD4s vão ser constantemente atingidos. Então, eventualmente, essa inflamação crônica pelo próprio vírus pode ser a causa da diarreia de novo, mesmo no paciente tratado. Tá? O gout também vai ser o responsável pelos rápido progressores. Aqui é que a gente vai ter uma quantidade de linfócitos grande, que vai deixar passar lá as bactérias, fazer translocação bacteriana e ativar CD4 de todo o organismo. Agora, esse paciente, apesar de tudo isso, ele ainda está numa fase latente, fase assintomática, ele também não é um imunossuprimido, não é um imunossuprimido AIDS, como a gente vai encontrar e pensar nele no futuro. Ele tem uma alteração de imunidade, tem uma imunossupressão parcial, vamos dizer assim, dirigida. Então, ele não é um imunossuprimido, mas ele está, sim, mais suscetível a algumas doenças infecciosas, e o exemplo mais importante, sem dúvida, é a tuberculose. Tá? A tuberculose, não só, ela é muito maior nessa população, olha só, pode ocorrer em qualquer fase, né, qualquer tipo de CD4, e ela tem, a tuberculose latente nessa população é 3 a 12 vezes maior, com mais chance de desenvolver tuberculose doença do que para pessoas sem HIV. Os motivos para isso ainda são mais ou menos explicados. Parece que nessa troca de direcionamento, né, de resposta imunológica, a gente perde um pouco a capacidade de ativar a resposta correta para a micobactéria. Então, acaba ficando mais suscetível à micobactéria do que a população geral, mesmo não sendo um paciente com AIDS. Mesmo em uso de terapia antirretroviral,
essas pessoas permanecem com maior risco do que a população geral. O que isso implica é que esse paciente sempre, com ou sem AIDS, eu vou sempre que ter que questionar tosse, febre, sintomas respiratórios, vou ter sempre que pensar. Esse paciente não é um imunossuprimido, então se ele tiver tuberculose, mais provavelmente vai ser uma tuberculose como de uma outra pessoa sem HIV, sem AIDS, né? Vai formar um abscesso, vai formar um granuloma caseoso, a localização principalmente ápice do pulmão direito, e esse abscesso eventualmente pode cavitar, formar ali um processo cavitado e ter tosse com catarro, escarro. Ele tem a doença como uma outra pessoa sem HIV teria, porque ele não é um paciente com AIDS. Agora, mais importante do que isso é muito importante, mas mais importante pela frequência, talvez, né, principalmente nas populações que estudam, que publicam mais, que são as populações dos países com dinheiro, são as doenças não contagiosas, não infecto-contagiosas. Essa imunoativação cobra também um preço nesse sentido, a persistência da ativação imunológica vai interferir em processos como arteriosclerose, câncer e distúrbio neurocognitivo. Aqui eu tenho uma tabelinha mostrando as possibilidades de infecções não, de doenças relacionadas ao paciente nessa fase, e aí eu tenho aqui, ó, GBM, Reiter, tá vendo, doença autoimune, polimiosite, Sjögren, Bell, e aqui relacionadas ao próprio HIV, a própria infecção pelo HIV, então perda de peso, febre, linfadenopatia, diarreia, sequela neurológica, demência, lembra, o HIV vai parar lá no sistema nervoso central e o sistema imunológico não vai entrar. E problemas relacionados ao próprio tratamento, que são as toxicidades por drogas, pelos remédios, pelos medicamentos, né? Então, esse paciente é o que vai prevalecer nessa fase. O que vai prevalecer nessa fase, na verdade, é um paciente que toma seu remédio e não tem nada, mas tem riscos. E os riscos estão relacionados a essa ativação imunológica que persiste apesar da TAV. Aqui alguns dos trabalhos que mostram isso, né? Então, alterações do metabolismo cerebral no primeiro ano de HIV, neuropatia periférica associada à infecção pelo HIV, pode dar as doenças desmielinizantes, como qualquer outro vírus, Guillain-Barré associado ao HIV, transtornos cognitivos, eu posso ter demência, apesar de não ter AIDS, eu posso ter cânceres, eu posso ter arteriosclerose, e doenças que também acontecem durante o envelhecimento, essa pessoa está se tratando, ela vai envelhecer. Então, é a isso que eu vou ter que dar atenção. Então, essas pessoas são chamadas de PV-HIV, pessoas que vivem com HIV, e os desafios, temos alguns desafios infecciosos, temos algumas doenças, a sífilis também vai ter maior facilidade, a micobactéria, mas o grande desafio, na verdade, é lidar com os riscos do aumento de expectativa de vida. Ótimo, que bom que a gente aumentou a expectativa de vida, mas com ela vem os riscos relacionados ao aumento de expectativa de vida, obviamente, né? Então, essas pessoas passam a ter envelhecimento, e se ela tem maior risco de fazer aterosclerose lá atrás, ela tem maior risco cardiovascular ali no futuro, certo? Então, eu vou ter que fazer diagnóstico e manejo de doenças crônicas infecciosas e não infecciosas, de comorbidades relacionadas, diabetes, hipertensão é muito importante, tabagismo, passa a ser isso o foco da consulta desses doentes. Deixa eu ver que horas são 8. Então, doença cardiovascular, osteoporose, até o próprio medicamento, né, o tenofovir pode provocar câncer, doenças crônicas. Sobre o risco cardiovascular, então, que é o grande vilão, né, das pessoas que envelhecem com e sem HIV, porque é a maior causa de morte, né, a gente tem, então, um risco aproximado de 1,5 vezes maior de ter infarto
de miocárdio em comparação aos indivíduos não infectados, isso de uma casuística grande americana. Tá? Mesmo depois que eles ajustam para os fatores de risco tradicionais, eles tiveram apaguei aqui, risco maior, tá bom? De infarto. É a principal causa de mortalidade dessas pessoas nos países que têm acesso ao cuidado, né? Cuidado e terapia antirretroviral. No Brasil, a gente tem acesso à terapia antirretroviral universal, mas eu tenho pessoas que não têm acesso porque têm condições sociais distintas, né, como, por exemplo, as pessoas em situação de rua. Risco residual, apesar da terapia antirretroviral, com a terapia antirretroviral eu posso manter ainda a atividade inflamatória, isso mantém o risco presente, e eu tenho múltiplos fatores ligados a isso que todos precisam ser avaliados. Então, eu tenho fatores fisiológicos do próprio vírus, tem alguns vírus que vão fazer mais ou menos, distúrbios metabólicos, isso com relação à pessoa, pessoas com hipercolesterolemia, dieta inadequada, o uso de TARV, que ele tem alguns medicamentos que aumentam esse risco, outros que diminuem, outros que não, e os fatores de risco adicionais, pessoas com diabetes, hipertensão, enfim, com o tempo a gente acaba se deparando com isso. E por fim, o sintomático. Daí sim a gente tem o paciente com AIDS, a gente tem vários sintomas, inclusive relacionados de novo ao próprio vírus, nessa fase, se lá na fase assintomática eu podia ter febre, fadiga, linfonodomegalia, diarreia, agora, em especial, na fase assintomática, tudo isso podia ser autolimitado, e aqui já não, né? Provavelmente esses sintomas se perpetuam e podem indicar, inclusive, outras doenças, claro, mas o próprio HIV já é capaz de proporcionar esse tipo de sintoma. O que acontece ao longo, então, da vida dessa pessoa, caso ela não receba nenhum tipo de tratamento? Ela é uma imunocompetente, aqui ela pode ter, sei lá, uma pneumonia, uma coisa assim, mas tudo autolimitado, sem importância. Nessa fase, ela está arriscada a algumas doenças, como a tuberculose, por exemplo, doenças infecciosas, né, de uma forma tradicional, então a gente vai pesquisar sintomas pulmonares e tudo, doenças autoimunes, aterosclerose, risco cardiovascular. Ao longo do tempo, se ela não se trata e entra aqui na fase de CD4 caindo aí entre 500 e 200, aos poucos ela vai perdendo a capacidade de imunidade, a imunidade dela vai se deteriorando, e aos poucos vão surgindo sintomas que vão se alterando ao longo do período, até chegar um momento em que, se ela tiver uma tuberculose, pode não ser pulmonar, se for pulmonar, eu posso ver ou uma miliar, uma intersticial, ou inclusive nada, né? Posso não ver nada, porque para a gente enxergar alguma coisa, a gente precisa ter um processo inflamatório exuberante, e frequentemente o CD4 é tão baixo que a gente acaba não achando. Esse paciente pode chegar simplesmente com febre e perda de peso, e só, e mais nada, né? E ao longo desse período, isso vai, aos poucos, se modificando. Então, eu gosto de dizer o seguinte: aqui a gente tem as doenças que são comuns, com apresentação comum, as doenças infecciosas, né? Apresentação comum, as doenças infecciosas, tá? Com apresentação comum, algumas doenças raras, como os cânceres e as doenças autoimunes. E aqui, as doenças infecciosas são as doenças comuns com apresentação atípica, porque se eu tiver uma candidíase nessa fase, eu tenho uma candidíase vaginal, quem sabe oral, mas se eu tiver uma candidíase nessa fase, eu vou ter uma candidíase esofágica, por exemplo, né? Uma apresentação diferente. Se eu tiver uma tuberculose aqui, eu tenho uma tuberculose típica, aqui eu vou ter uma tuberculose que já não é, e doenças infecciosas raras, como a pneumocistose, como a neurotoxo. Aliás, a toxo é outro exemplo bom. Aqui, se eu tiver toxoplasmose, eu vou ter uma toxoplasmose
inicial, lá, uma síndrome de monolike, né? Ou então, se eu tiver uma recidiva, eu vou ter retina, por exemplo, mas nessa fase eu vou ter um abscesso cerebral, tá? E aqui nessa fase, o que eu vou ter? Eu tô tendo muita acne, eu tô tendo sinusite, puxa, eu já tive 2 pneumonias esse ano, que estranho, ou tive pneumonia, né, porque pneumonia não é uma doença tão comum assim, e aos poucos isso vai se transformando. Até que chega antes. Aqui, no protocolo mais recente do Ministério da Saúde, ele nem traz mais essa lista, se perdeu um pouco a importância, uma vez que antigamente a gente só tratava quem tinha, quando eu era residente, a gente só tratava paciente com CD4 abaixo de 200, né? Então isso era importante. Depois o Brasil aumentou isso para 350, para ter uma sensibilidade maior, ou então quem tinha menos de 200, ou então alguma das doenças oportunistas listadas nas doenças definidoras de AIDS. Mas no Brasil, mas agora a gente trata todo mundo, então isso perdeu um pouco a importância, fica mais aí para parâmetro, talvez, né? Porque o surgimento das doenças oportunistas, quando acontecem, é inequívoco. Aqui uma tabelinha que está fora de foco, eu não acho ela em foco para colocar na aula, eu não me lembro qual foi a fonte, ela estava na minha aula, mostrando exatamente isso que eu falei, né? Então, Guillain-Barré, doença desmielinizante, Reiter, depois aqui, olha, tinha onicomicose, gengivite, começa a aparecer, dermatite seborreica, molusco, começam a surgir doenças que não são tão comuns, zoster, zoster é uma doença que pode dar em qualquer um, mas ela tem os fatores de risco acima de 50 anos, diabetes, né? Aqui começam a surgir, pode aparecer num jovem da população geral sem HIV, mas aqui elas vão aparecer com maior frequência, a tuberculose está em todas as fases, sinusites, aí vamos lá, candidíase oral, herpes simples, tal, até que a gente chega aqui no linfoma não Hodgkin, e aqui o citomegalo já não é uma monolike, é uma pancreatite, algo assim. Bom, entendidos cada um dos tipos, né, dos pacientes que a gente vai encarar, ficar mais tranquilo agora, entender que esse paciente, inclusive, nem precisa ser um paciente de infectologista. Eu fui coordenadora uma época de atendimento ambulatorial na MIL e a gente pensou em deixar esses pacientes, o PV-HIV, com os médicos de família, porque não tem nada muito específico, a não ser que ele falhe o tratamento, enfim. Ele poderia ser um paciente cuidado pelo clínico geral, né, porque o PV-HIV é um paciente, em geral, com os mesmos riscos de outras pessoas sem HIV, que envelhecem, enfim, não são os mesmos riscos, mas são riscos semelhantes, dadas aí as condições de cada um. Então, para atender esse paciente, eu preciso entender como ele chegou, quais são os diagnósticos oportunos, e daí por aqui eu digo, bom, hepatite B, hepatite C é um profissional do sexo, hepatite C é uma doença frequentemente associada a pessoas com múltiplos parceiros, profissionais do sexo, então, hepatite C é de extrema importância. Se eu não sou um profissional do sexo, hepatite C vai entrar ainda no meu screening, mas ela já não é o maior risco, né? Vinculação ao serviço de saúde é bastante importante, retenção, tratamento, TARV e supressão viral é o meu grandíssimo objetivo aqui. Quando a gente atende esse paciente, todo paciente, na verdade, quando a gente atende um paciente, a gente sempre tem objetivos em mente, né, objetivos para aquele paciente. E, no caso do paciente com HIV, qualquer um deles, a gente precisa ter como objetivo principal e mais importante isso aqui, suprimir a carga viral. Carga viral negativa é a coisa mais importante que eu posso fazer por esse paciente. Ela não só vai protegê-lo de evoluir para a maior parte das complicações, como a imunossupressão, por exemplo,
como ainda, por cima, vai protegê-lo, mesmo que o CD4 dele não seja tão alto, ela vai protegê-lo de infecções oportunistas. É muito menos frequente a incidência de infecções oportunistas em pacientes com carga viral suprimida, mesmo naqueles com CD4 baixo, tá? Então, se eu tiver que pensar nesse paciente um objetivo principal para ele, o que eu quero para ele é que ele tenha carga viral negativa. E eu quero que ele saiba disso. Então, para esse paciente, eu preciso que ele entenda que o antirretroviral é o mais importante para ele, que tem que ser contínuo, que não pode perder, que ele tem que tomar sempre que vai viajar e para festa e tal, ele não pode deixar ir beber, ele vai beber e tomar, ele vai viajar e tomar, ele vai para festa e tomar, ele vai tomar outro antibiótico e tomar, isso é uma coisa importante da minha consulta para esses pacientes, e eu quero que eles saibam que a cada 6 meses eles vão ter que ter um exame de carga viral e que essa carga viral vai estar negativa. Tá? Esse é um grande desafio. Isso aqui no Brasil a gente tem tido bastante sucesso na taxa de novas infecções. Isso é resultado desse pacote de medidas de prevenção que incluem testagem e tratamento para todos os pacientes, inclusive os recém-diagnosticados com HIV agudo, inclusive esses vão tratar, porque justamente vão ter a carga viral suprimida, e com carga viral suprimida não transmitem. Mas então, esses pacientes todos, o que eu quero é que eles não se percam, como esses se perderam aqui, e para isso, educação e atendimento multi são considerados de extrema importância. O protocolo do Ministério da Saúde é excelente, está muito bem feito, muito detalhado, cheio lá de referências, explicações, é muito bom, e ele traz esse passo a passo, né, ele mostra, eu não vou mostrar exatamente tudo que está aqui, mas foi para mostrar assim, olha, ele fala o que você tem que fazer na abordagem inicial, ele conta para você, olha, você não vai investigar tudo na primeira consulta, mas você tem que tentar segurar esse paciente, conquistar esse paciente, garantir a adesão desse paciente. Se você não investigou tudo, com certeza você explicou para ele tudo, mais importante do que ter esgotado as investigações. Claro, a gente vai investigar coisas pertinentes na primeira consulta, que são pertinentes, inclusive, para a segurança dele, né? Sífilis, preciso saber, diagnóstico de sífilis, vou testar. Mas eu não preciso de um eco, por exemplo, na primeira consulta, a menos que ele seja um paciente com fator de risco já identificado, um paciente idoso, não sei. Mas eu vou explicar para ele a doença, educação, eu vou precisar explicar para ele o valor do CD4, mas eu vou principalmente explicar para ele carga viral e TARV. Nesse manual, ele nos lembra que aquele conceito de exame físico completo, que a gente explica para os alunos, nesse caso, ele é mais completo, né? Eu costumo reclamar um pouco desse termo, exame físico completo, porque a gente não costuma colocar o paciente para andar na ponta do pé, não faz index nariz em todos os pacientes, né? A gente dirige, né? O que a gente chama de exame físico completo é um padrão ali, abdômen, pressão, coração, pulmão, mas a gente não faz completo, a gente não testa todos os reflexos em todas as consultas, né? O que é exame físico completo? No caso do paciente com HIV, ele te conta que no exame inicial, o exame físico completo considera tudo isso daqui, inclusive pele, capos, o paciente tem CD4 de 1000, vai ter capos? E não vai ter capos, né? Mas eu preciso saber que é um lugar onde eu preciso olhar, no caso desses pacientes. Ainda do manual, ele nos conta também como monitorar esse paciente, tanto de fase sintomática quanto de fase assintomática, né? Então, ele conta, por exemplo, olha só, a gente vai monitorar o CD4 e a carga viral. O CD4, diferente da carga viral, a gente vai monitorar o CD4 dependendo da quantidade de
contagem de células que ele tem, e se ele tiver uma contagem boa, acima de 500 em 2 exames consecutivos, esse protocolo diz que a gente nem precisa mais monitorar. Por quê? Porque a carga viral é o melhor marcador de adesão ao tratamento e proteção contra a transmissão e doenças oportunistas, mesmo nos pacientes com CD4 mais baixo. Tá? Então, se eu preciso saber alguma coisa, se esse paciente precisa aprender alguma coisa, ele precisa aprender isso aqui. E ele precisa aprender que se ele não tomar o remédio corretamente, isso aqui vai aparecer no exame dele na próxima consulta, isso vai prejudicar o tratamento dele, e eu vou saber que ele não tomou, e tudo isso. Então, isso é de extrema importância, carga viral. Ele nos conta isso, tá? Comorbidades, claro, né, doenças relacionadas ao mesmo tipo de transmissão, eu vou ter que investigar, algumas delas vão receber vacina, né, no caso da hepatite B, por exemplo, outras não, então eu vou fazer avaliação periódica, né, e esse manual, ele não nos conta se esse paciente é um paciente HIV, um PV-HIV profissional do sexo, ou uma freira enclausurada, né, então ele está considerando aqui uma via de transmissão comum dos dois, então, por isso vai entrar ali sífilis semestral e hepatite C, né, hepatite C, inclusive a transmissão sexual é baixa, né, mais comum para as pessoas com múltiplos parceiros, mas eu tá ali na triagem, tá, até porque se ele pegar a hepatite C e eu não descobrir, a evolução da hepatite C pode ser pior. Lesão de órgãos-alvo relacionada ao próprio HIV, como a demência, por exemplo, ou a TARV, como ciência renal, por exemplo, como osteoporose relacionada ao tenofovírus. Vacinas, tuberculose. Tuberculose é anual, toda consulta se deve estar descrito lá, perguntar sobre sintomas respiratórios, doenças cardiovasculares e estímulo a hábitos de vida como exercício, cessação de tabagismo. Esse paciente é muito parecido com um paciente com diabetes, na verdade. Tá? Para esse, como para qualquer paciente, história médica atual e passada, adesão ao tratamento, isso aqui é de extrema importância, exames anteriores, efeitos adversos da medicação, como qualquer outro, e os riscos e vulnerabilidades, que foi o que eu acabei de comentar, né? Infecções oportunistas e co-infecções de alta prevalência. Depende da fase, né? Um paciente que tem um CD4 normal não vai ter um cápose, mas vai ter tuberculose. Prova tuberculínica anual, já falei. História de doença mental, acho que tudo isso eu já falei, né? Histórico de imunizações eu vou falar em detalhe. E uso de medicamento. Riscos e vulnerabilidades. Qualquer geriatra faz isso o tempo todo, né? Práticas e parcerias sexuais, utilização de preservativo, ou não, na verdade, se ele tiver carga viral negativa, ele não transmite, mas aí ele tem risco de outras IST, né? Tabaco, álcool, outras drogas, internações, uso de antibiótico, é uma consulta normal. Essas complicações da fase assintomática, elas são multifatoriais, mas melhoradas com o uso de antirretroviral e negativação de carga viral. Mas algumas delas são aumentadas pelo uso de antirretroviral. Então, lesão de órgão-alvo, renal principalmente, né? O próprio HIV pode, algumas etnias, e aí a gente vai ter que, periodicamente, então, analisar sedimento proteico na urina, histórico familiar de nefropatia, então, talvez não somente ligado ao HIV, mas ao medicamento, então, saber ali. Acho que isso é um pouco repetição do que eu já falei, mas são 2 slides que estão já desde 2018, na verdade, esse aqui eu nem atualizei. Que eu acho que é um checklistzinho que vale para o atendimento, olha, esquemas terapêuticos simplificados, que permitam conhecimento e compreensão sobre a enfermidade, coisas que são melhor feitas em atendimento multidisciplinar, né, múltiplos profissionais atendendo, e que vão melhorar a adesão desse paciente. Agente médico
costuma focar muito em remédio, alguns fatores de risco como álcool e drogas a gente faz também, efeito colateral, mas baixa escolaridade, por exemplo, não é uma coisa que dá tempo da gente abordar, a gente não costuma abordar em consulta médica se esse paciente entende ou não a receita. Alguns conseguem, mas a maior parte, se tiver 12 minutos para atender, por exemplo, como é no caso dos convênios, não vai ter. Então, a equipe multiprofissional é bastante interessante. Vacinas para esses pacientes, claro, em geral acima de CD4 de 350, porque é quando ele vai ter melhor capacidade de responder à vacina. Se for de 200 a 350, a gente avalia o risco e a necessidade e a segurança, principalmente, febre amarela, por exemplo, que é uma doença de vírus vivo, a gente tinha que avaliar 1 a 1, se estava mesmo em risco de adquirir febre amarela na época do surto de 2018, né? E abaixo de 200 a gente não indica vacinar. Se for vírus vivo, porque tem um risco relacionado à própria vacina. Se não for, porque provavelmente não vai ter ação nenhuma, não vai funcionar. Não tem condição ainda. A lista de vacinas está aí, só para que vocês saibam que é uma lista razoável. Então, a gente tem as duas de pneumococo, influenza anual, HPV, meningocócica, tudo isso ou no posto de saúde normal, ou nos centros de referência de imunobiológicos especiais, que são os CRI, eles podem receber com relatorinho do médico, informando a doença. Tuberculose, eu já falei, toda consulta a gente precisa questionar sintomas e também avaliar tuberculose latente, justamente porque tem um risco maior de a latente evoluir para a doença, tá? Então, a gente vai avaliar risco de tuberculose latente anual e fazer profilaxia nos casos aqui coloquei com PPD, mas agora a gente usa o IGRA também, porque o IGRA agora tem disponibilidade tanto no SUS quanto para os convênios para esses pacientes, cobertura pelos convênios. Aqui está o PPD, aqui está a tabelinha do anterior, que usava o PPD, mostrando aí que a gente tinha que fazer o tratamento da tuberculose latente. E, por fim, o risco cardiovascular. A gente tem algumas ferramentas de avaliação de risco cardiovascular para a população geral, e a gente usava Framingham, essas ferramentas até pouco tempo atrás, mas a gente sabe que elas subestimam o risco cardiovascular dos pacientes com HIV. E alguns medicamentos, assim, o tratamento em geral diminui o risco cardiovascular, o paciente com HIV tem maior risco da população geral, o tratado tem menor do que o sem tratar. Mas alguns medicamentos antirretrovirais aumentam o risco cardiovascular, então são geralmente os inibidores de protease que a gente precisa usar geralmente como resgate, não é medicamento de primeira linha, mas acontece. E aí, por causa disso, surgiram algumas ferramentas adaptadas. Essa DAD aqui é uma das mais citadas, e ela inclui o CD4 e a terapia antirretroviral que a gente vai utilizar. Então, na abordagem de risco cardiovascular, o que se sugere? Primeiro, reconhecer que elas têm o risco, né, porque se isso não for um problema, um objetivo de consulta, eu não vou abordar jamais. Utilizar ferramentas específicas, como o DAD, anualmente. Selecionar regimes, de preferência, que não incluam medicações que aumentem o risco, se possível, e suprimir a carga viral para poder reduzir o risco. Então, evitar as medicações que aumentam, como os IPs e o abacavir, e gerenciar os fatores de risco tradicionais, a maior parte do trabalho vai ficar aqui, porque a gente não tem grande flexibilidade na escolha dos antirretrovirais, tem lá alguns esquemas iniciais, a maior parte das pessoas vai ficar nesses, né, e quando a gente tem que trocar, e aí é o que tem para dar, né.
E então a maior parte dos cuidados vão cair aqui no gerenciamento dos fatores de risco tradicionais. Então esse paciente tem que ter a pressão muito bem controladinha, o diabetes muito bem controladinho, o colesterol muito bem controladinho, tem que fazer esporte, tem que não fumar. Aqui tem um fluxogramazinho, só para saber o que entra nesse score, o DAD, entre a gênero, idade, tabagismo, diabético, histórico familiar, pressão, colesterol, botei com H, total, HDL e CD4, tá? E aqui um fluxogramazinho que me diz assim, olha, se eu sou uma pessoa jovem, mas com pelo menos mais de 21 anos, e que tenho já uma doença cardiovascular prévia, se eu sou um jovem com LDL maior que 190, ou se eu tenho entre 45 e 75 com diabetes, aliás, sim, aqui, eu já considero alto risco, e aí já vai considerar o uso dos medicamentos para redução de colesterol, as estatinas. Se não, aí eu tenho que acessar o risco, aqui vou usar o DAD ou outra escala, se eu não tiver disponibilidade do CD4, por exemplo, e aí relacionar os outros riscos de doença cardiovascular, e por fim, se eu tiver associação de riscos, idade e tal, acabo usando a estatina. Enfim, é um fluxogramazinho, ninguém precisa que eu leia isso, obviamente, mas é para chamar a atenção de que a gente tem o passo a passo, vários fatores envolvidos, e a cada consulta anual, pelo menos, a gente tem que abordar isso. Era isso. 3 minutos. Acho que eu consegui terminar no tempo. Não sei se atingi. Muito obrigada, Gladys, adorei. Deixa eu perguntar aqui para o pessoal, alguém tem alguma dúvida? Gladys, uma coisa que eu fiquei pensando na hora, quando surgiram os primeiros casos de HIV, então é possível que eles já tivessem há muitos anos com o vírus, né? Sim. De 8 a 10 anos para começarem a surgir as doenças oportunistas, os sintomas mais relacionados à imunodepressão. Então, de fato, né, no início, lá na década de 80, justamente por isso aconteceu uma disseminação tão grande, né? Porque da doença, né? Eram grupos fechados ali de pessoas que conviviam e tal, e não sabiam, né? E outra pergunta que eu ia te fazer, da demência. Mesmo tratando, é grande a chance deles evoluírem com demência? É por conta da aterosclerose ou por causa da ação direta do vírus? É a ação direta do vírus, porque o sistema nervoso central pode funcionar como um compartimento ali de manutenção, né, do vírus, já que a gente não tem um sistema imunológico bom. Então, não, nem tratando a gente diminui o risco dessas doenças de fase assintomática todos, e a demência já não é uma doença comum, né, é uma doença rara. É raro demência, e em geral é quando a gente vê, geralmente são pacientes já com um limiar para a demência mais baixo, né, idade avançada, aí tem associação de fatores, com certeza aumenta o risco, né, diabetes, hipertensão, doença vascular, né, aí aumenta o risco, e aí isso acaba adiantando aí esse processo de degeneração, mas não é comum, e o tratamento reduz. E a LEMP é para quem não trata, né? LEMP é uma doença relacionada ao vírus JC, né, e daí a gente tem a desmielinização do sistema nervoso central, mas já em pacientes com CD4 abaixo de 100, abaixo de 50, uma doença de paciente bem imunossuprimido. Nossa, muito, muito legal essa nova nos últimos anos, essa abordagem aí como doença crônica, muito importante, muito obrigada mesmo, viu? Obrigada a você pelo convite, Luciana, que bom, espero que o pessoal tenha aproveitado. Sim, abriu nossa cabeça aqui, obrigada. Tchau, tchau, pessoal.